sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era, em Caçadores de Mistérios. 1º de janeiro de 1976, meia-noite 2. Amityville, Nova York. Logo depois da chegada do Ano Novo, Kathy Lutz levou a filha mais nova, Missy, para dormir. Boa noite, querida. Depois desceu para ler em frente à lareira. De repente, um espectro encapuzado emergiu das chamas. Um demônio vindo de outra dimensão. Essa foi a história de terror em Amityville. Mas pode estar acontecendo de novo? Volta ao horror de Amityville. Um vulto fantasmagórico cruzando uma sala. Uma porta abrindo sozinha. Uma súbita queda na temperatura. Muitos acreditam que fatos violentos ou trágicos em um local, morte, suicídio ou assassinato, podem prender espíritos que não conseguem passar adiante depois da morte. O caso mais famoso ocorreu com a família Lutz, em 1975, na casa em que moravam em Amityville. Vozes incorpóreas. Objetos se mexendo sozinhos. E até espíritos demoníacos assumindo a forma de animais e crianças. Eles passaram apenas 28 dias na casa e viveram inúmeros fenômenos. Essa foto foi tirada por uma equipe de televisão depois que a família Lutz se mudou. Parece mostrar o fantasma de um menino na porta. O caso ainda não foi explicado, mas muitos acreditam que isso prova que a casa era mesmo assombrada. E a consideram um dos locais mais diabólicos da história. Os atuais donos dizem que não é mais assombrada. Mas o fantasmagórico fenômeno está se repetindo em outro local, a quase 5.000 quilômetros de distância. É um antigo sanatório, considerado uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Acho que as pessoas que morreram aqui, por algum motivo, continuam aqui. Relatos de atividades paranormais incluem quedas súbitas de temperatura, o aparecimento de espectros e vozes incorpóreas, preferindo ameaças como "saiam daqui". Agora, o Caçadores de Mistérios fará uma expedição até a Casa Wolf para verificar se é mesmo um dos locais mais assombrados do país. Eu vou começar a tirar as câmeras e prepará-las. A equipe usará novas tecnologias para tentar provar a existência do sobrenatural. Eles farão uma expedição noturna, usando câmeras térmicas e com infravermelho dentro e em torno da casa. Eles também testarão outro local onde atividades semelhantes foram relatadas. E o
Caçadores de Mistérios realizará um experimento para testar alguns fenômenos estranhos e inexplicáveis na tentativa de descobrir a verdade. A expedição segue para a Casa Wolf, em Clovis, Califórnia, perto de Fresno. A equipe acredita que a fonte dos fenômenos pode ser humana ou sobrenatural. Seria mais sensato manter os olhos abertos. O reconhecimento e a vontade de alguém que deseja passar por uma experiência pode abrir certos vórtices, pode abrir uma brecha pela qual uma entidade pode passar. Como vemos em muitas outras casas onde estivemos. Então vai ser interessante ver se o lugar está assombrado ou não. Equipe da expedição. Dave Considine é especialista na identificação de demônios, a forma sobrenatural mais maligna. Um demonologista é alguém que se aprofunda no estudo de várias formas de espíritos malignos. É nossa função descobrir se algo está acontecendo e se eles têm mesmo um problema e investigá-lo. Nesse lugar há estados mentais depressivos. Isso aqui era um hospício. E tem o necrotério embaixo. É um lugar de mortos. Vamos descarregar. A equipe trouxe equipamentos para monitorar o interior e o exterior do antigo sanatório. Sejam bem-vindos. Meu nome é Todd Wolf. Todd Wolf, dono do prédio, mostra à equipe a primeira evidência. Parece um urso ou um bicho preguiça. É possível que essa evidência fotográfica tenha registrado um demônio em Wolf Manor. Segundo os especialistas na área, os demônios costumam aparecer como animais ou crianças. Olha, eu tô parado na porta. Eu sou alto assim. Esse sou eu lá, é o meu rosto. Eu tô parado na porta falando com nossos hóspedes que estão na cozinha. Então, proporcionalmente, percebemos que era uma criança. Essa fotografia é muito semelhante à foto tirada durante a investigação do caso em Amityville. Vemos um corrimão na fotografia e um menino olhando por cima do corrimão. Sabe, eu estou preocupado porque quando uma criança é vista num contexto paranormal ou sobrenatural, pode ser alguma entidade disfarçada. Em Amityville, o demônio teria aparecido sob a forma de um porco e de um menino. Minha primeira meta é ter certeza de que são apenas espíritos humanos. Se houver algo demoníaco, vou encontrar. Quais quartos estão realmente ativos no momento, na sua opinião? Bom, tivemos muita atividade na cozinha e também no porão. Muita no porão. E, pelo que soubemos, era onde guardavam muitos corpos. Hoje em dia, quando alguém morre em casa, o corpo é levado imediatamente. Mas naquela época, não. Por isso, achamos que há muita atividade no porão. Temos o quarto da Mary, o quarto do George no andar de cima. E o quarto principal fica na frente da casa. A pequena vai ficar no quarto de Mary. Vamos separar para eu saber. Agendar? Beleza. Primeiro quero examinar os locais onde as pessoas notaram fenômenos. Quero começar com isso. Depois nós iremos avançar. Tudo bem. Depois eu vou para a cozinha e para o porão. Precisamos carregar as baterias. Vamos começar? A equipe está usando câmeras com infravermelho, incluindo um modelo de alta potência chamado Bic Beta. A câmera é instalada fora para detectar energia invisível ao olho humano. E uma câmera térmica FLIR que registra as menores variações de temperatura até 1/10 de grau. Um local quente pode indicar a presença de alguma coisa que chamamos de demoníaco ou sobrenatural. São lugares que queremos evitar, que todos deveriam evitar. Eles também usarão um sistema militar de detecção de invasão, o sistema PIL,
que capta vibrações e indicará qualquer atividade em torno da casa. Então eles determinarão se é um fenômeno humano ou sobrenatural. Tá aí? Certo? Muito bem, tem uma visão da casa. Está no lugar. É muito especial. Nunca foi usado no mundo paranormal. Esse equipamento vai nos mostrar onde está entrando. Quero saber por onde essa força está entrando no espaço da casa. Se está presente. E temos razão para achar que está. Então, esse equipamento vai nos ajudar a encontrá-la. O Caçadores de Mistérios está em Clovis, Califórnia, investigando se um sanatório está possuído por espíritos como os que assombraram essa casa em Amityville, Nova York. Há séculos, pessoas tentam provar a existência do sobrenatural. No século XIX, sessões espíritas eram um modo muito difundido de falar com os mortos. Com o advento da câmera fotográfica, vultos, névoas e, em alguns casos, aparições completas foram registrados. Mas esta foto, um dos melhores registros de um fenômeno sobrenatural, faz parte do terror em Amityville, que muitos consideram o exemplo de casa mal assombrada mais assustador da história. Na minha opinião, o terror em Amityville parece englobar todos os fenômenos conhecidos na demonologia religiosa e no mundo paranormal. É incrível. Esse caso entrará para a história. Muitos acreditam que a casa era assombrada devido ao que aconteceu na noite de 13 de novembro de 1974. Ronald DeFeo Jr., de 24 anos, matou a tiros 6 de seus parentes enquanto dormiam. Ele disse que vozes ordenaram os crimes. O sanatório Wolf, em Clovis, Califórnia, foi palco de uma tragédia semelhante. O sanatório não era um lugar muito agradável. A maioria vinha aqui para passar os últimos anos de vida, então basicamente vinham aqui para morrer. Não era um lugar para viver. Em meados dos anos 80, teria sido o cenário de 2 assassinatos brutais e um suicídio. Quero pegar aquele ângulo, isso. A equipe investiga se esse antigo sanatório está possuído por espíritos. A investigação se concentrará no segundo andar, onde ficam os quartos de Mary e George, nomes dos 2 espíritos que os assombrariam. A cozinha, onde o espectro de uma criança foi visto. E o epicentro da atividade paranormal na casa, o porão, onde corpos eram armazenados. A equipe será acompanhada pelo cientista Andy Kopok, que projetou e fabricou alguns equipamentos usados na investigação. Ele começou a criar tecnologia para investigações paranormais depois que teve uma experiência sobrenatural em 2008. Cada passo que eu dei me levou a investigar isso cada vez mais. E quando todas as pistas acabaram, eu comecei a aceitar a possibilidade de que alguns desses casos fossem, de fato, fenômenos paranormais. Kopok trabalhará com a médium Melissa Segal. O que você está sentindo? Bom, ontem à noite, eu fiquei pensando no quarto da Mary. E acho que devemos começar por ele. Tá bom. Tenho o pressentimento de que conseguiremos muitas evidências. Kopok e Segal começam no quarto de Mary, que tem sido foco de atividades paranormais.
A última vez que estivemos aqui, realmente sentimos muita energia passando por esta porta. Acho que devíamos trabalhar aqui, montar equipamentos aqui, mas hoje estou sentindo alguém dentro desse armário, por aqui. Koppock trouxe um novo equipamento que criou para essa investigação com o fim de gravar atividades paranormais. Este é estritamente para medir vibrações. Eu criei para medirmos as vibrações juntamente com a faixa de áudio, para termos um registro dos eventos aqui. E, além disso, ele grava sons de baixa frequência. Os chamados fenômenos de vozes eletrônicas são frequências baixas demais para serem anotadas por ouvidos humanos. Outro instrumento da investigação será um amplificador por indução. O amplificador por indução amplifica flutuações eletromagnéticas. Essas antenas esquisitas captam diferentes ressonâncias, diferentes frequências que os espíritos utilizam. Eles montam uma câmera com infravermelho para registrar o que se passa no quarto e fazem uma varredura eletrônica para saber onde estão os campos existentes de energia eletromagnética. Bom, vamos ver. Claramente há um circuito Certo. ativo. E se eu apagar, Entendi. fica mais baixo. Então, podemos ter isso como base quando começarmos a trabalhar. Eu vou acender a luz? O equipamento está instalado. Pronto. Tudo bem. Apague a luz. Vou apagar. Isso. Acho que estamos prontos. Eu concordo. Certo, Chris, ligue a câmera 2. Ligando câmera 2. Agora, sigam-me e avisem quando eu sair do alcance. Porão, 23 horas. O investigador Chris Dario chama o líder da equipe, Dave Considine, até o porão, onde corpos eram armazenados quando a casa era um sanatório. A câmera térmica FLIR captou uma anomalia na coluna no meio do cômodo. É nessa coluna aqui. Por algum motivo, uma linha de calor passava por ela. Parecia que algo estava inclinado contra ela. Assim, sabe? Apoiado nela assim. Parece quase um braço, o espaço de um braço, sabe? Mas ninguém estava apoiado nas colunas. Você se apoiou em alguma coluna? Não. A equipe precisa descobrir se alguém ou algo deixou uma assinatura térmica na coluna. Pela forma do braço, parece que alguém estava apoiado assim, nos observando. Eles anotam a hora para depois checar as imagens da câmera com infravermelho instalada no porão. O sistema PIO registra um invasor no detector número 5, instalado na parte oeste da propriedade. Mas as únicas pessoas presentes estão dentro da casa. Não tem como ser um resultado falso. Não. Está captando formas humanoides do mesmo lado? Sim? Certo, vamos fazer uma varredura em todo o perímetro da casa. Vamos fazer isso agora e ver se captamos alguma coisa. Bom, eu acho melhor começar deste lado aqui e depois damos a volta. Tudo bem. Considine e John Arrell varrem o perímetro com a câmera FLIR, procurando atividades do lado de fora. John, não estou captando nada desse lado da casa. Entendi. Eles seguem para o lado oeste da casa. Procuram em todo o perímetro. Parece normal. E não encontram ninguém. Eu duvido que possamos captar alguém do outro lado da cerca.
E por isso eu estou achando que se trata de algum tipo de anomalia eletromagnética passando por aqui. Pelo lado da casa. Isso, pelo lado da casa. Não estamos captando nada aqui. Eu levaria Big Bertha e me concentraria neste lado da casa primeiro. Ok. Durante pelo menos 1 hora. Tudo bem. Tá certo? É humano, mas parece ter outra coisa. Outra coisa aqui. O Caçadores de Mistérios está em Clovis, Califórnia, investigando a Casa Wolf, considerada uma das mais assombradas dos Estados Unidos. Tá pulsando. Ficou branco e depois vermelho. Branco e depois vermelho. Não tá aí agora? Eu acho que ainda está. Quer ver em tempo real? Quero sim. Então vamos. Quarto de George, 1 da manhã. A equipe está no 2º andar da Casa Wolf, investigando outra anomalia térmica que registraram com a câmera FLIR. Não tem por que estar marcando 23 graus. Só que está um gelo. Como pode ser 23 graus? Antes era mais de 30. A câmera FLIR mostra que a temperatura do ambiente é de 22 graus. A anomalia térmica é de quase 27 graus. Como não há energia na casa, a fonte do calor na parede é inexplicável. Mas que coisa. Acho que é alguma coisa na parede. Mas como pode produzir calor? Não tem energia nessa parede. Deve ser o vórtice. Um vórtice é um portal pelo qual, segundo especialistas, demônios e outros espíritos podem entrar no nosso mundo. Esse espírito, essa presença demoníaca, se estiver aqui, e temos motivos para achar que está, precisa entrar por algum lugar. Isso é muito, muito estranho. É um fenômeno muito interessante mesmo. Sim, é estranho. Muito estranho. Quarto de Mary, 2 da manhã. Andy Kopok e Melissa Segal estão monitorando a atividade em um cômodo no 2º andar, o quarto de Mary, onde testemunhas relataram atividades paranormais. De repente, o amplificador eletromagnético indica uma atividade intensa. Estou sentindo alguma coisa chegando. Você sente? E o som está aumentando. Melissa acha que alguém está tentando entrar em contato com eles. Não pode vir até aqui? Venha. Oi, Mary, é você? Oi, Mary. Lembra de mim? A gravação do áudio desses momentos será analisada depois. Acabamos. Bom, gente, é isso por enquanto. Vamos embora. Terminamos. A equipe encerra a investigação na Casa Wolf às 10 da manhã. Eles vão até a firma de Kopok para baixar e examinar os dados em uma cidade chamada Carson, perto de Los Angeles. Firma de engenharia PFM. Segundo Kopok, esse prédio também é assombrado. Em outubro de 2008, uma câmera de segurança registrou estranhas atividades na sala das máquinas. Primeiro, uma cadeira girou sozinha. Horas depois, uma divisória se deslocou sozinha e desmoronou no chão. Esses incidentes que ocorreram, não sei se eu teria notado, ou sequer se eu teria me preocupado com eles. Mas o que me intrigou foi que aconteceram num período de 6 horas. Tudo no mesmo dia, num mesmo intervalo de tempo.
O prédio fica perto de uma refinaria onde ocorreu uma explosão que matou um homem e feriu dezenas de pessoas, inclusive crianças. E também está a poucas quadras de um antigo cemitério índio. Ao longo da história, essa pequena e inerte faixa de terra passou por muitos e muitos traumas. O inquilino que esteve aqui de 2000 a 2007 está convencido de que o armazém é assombrado. Eu era sempre o último a sair do escritório. E assim que a última pessoa saía, eu só ficava esperando. E vinha, nunca falhava. Começava sempre com ondas de frio. A temperatura baixava tanto na sala que eu via a minha respiração virando névoa. Eu ouvia passos. Parecia que alguém estava jogando uma bola de boliche pelo chão. Mas Benjamin Redford, editor da revista Skeptical Inquirer, acha que as atividades no armazém podem não ser paranormais. Ele acredita que a explicação é mais simples e convencional e pretende prová-lo. Sabe, quando eu começo uma investigação, não tento provar ou descartar essa ou aquela teoria, porque isso não é científico. Tento entender o que está acontecendo. Kopke mostra as imagens a Redford. Interessante. E mais alguma coisa mudou, se mexeu ou só isso? Só isso na hora. Agora, pelo que você sabe, tem relação com alguma atividade sísmica ou foi só um incidente isolado? Temos alguns fatores naturais aqui. Um trem passa bem ao lado do prédio. Tem um bulevar aqui na frente, onde passam muitos caminhões o tempo todo. Quanto a atividades sísmicas, foi um período calmo na Califórnia. Não houve ocorrências desse tipo. Certo. A segunda imagem foi filmada 6 horas depois. E era simplesmente uma partição de escritório dessas que nós podemos comprar por aí? Sim, era uma divisória. Certo. Então, vamos dar uma olhada. Redford verifica a estabilidade da divisória. Interessante. Depois procura algum defeito na cadeira. E também atesta para saber o quanto pode girar sozinha ou com outras influências. Redford explica o que pensa sobre os fenômenos. Eu comecei com a divisória que caiu. Ela é basicamente parafusada na parede. Eu examinei os parafusos e eles estão só a 1 centímetro dentro. Então acho que é uma simples questão de desgaste. 2 parafusos inadequados. Mas a cadeira foi muito mais interessante. Eu reduzi a 1 ou 2 possibilidades. Ou é um tipo de vibração, como você disse. Tem caminhões passando na rua, tem trens passando daquele lado. O trânsito provoca vibrações, como você disse. A outra explicação é que seja uma brincadeira, alguém pregando uma peça. E quando eu estava examinando, me ocorreu que foi nesse ângulo que ela girou. Sei. Mais ou menos. E se alguém quisesse, sabe, podia muito bem vir até aqui, para trás, fora da linha de visão, e então fazer isso. E parece que foi isso que aconteceu. Posso provar que isso aconteceu? Não. Eu não estava aqui, você não estava aqui.
Mas minha investigação mostra que é uma possibilidade. Uhum. Eu concordo. Eu também estava considerando algumas dessas possibilidades, mas é que, sabe, se essas coisas tivessem acontecido completamente separadas umas das outras, eu não ligaria. Mas o fato é que a divisória caiu, talvez devido a um desgaste, e a cadeira também girou. Tudo num período de 6 horas, sendo que nada acontecera durante meses. Isso para mim parece muito estranho. E pode haver outras evidências de que a casa é mal assombrada. Eu captei uma fonte de calor. Eu acho que tem alguma coisa gerando calor no teto. O Caçadores de Mistérios está investigando assombrações em 2 lugares da Califórnia. A equipe está no prédio de Andy Kopok para provar que é foco de atividades paranormais. Montaram uma sala de controle e espalharam 5 câmeras com infravermelho pelo armazém, concentrando-se na sala das máquinas, nas escadas e na sala de conferências no 2º andar. Eles pretendem registrar objetos se movendo sozinhos e evidências de presenças sobrenaturais. Vamos usar alguns equipamentos que trouxemos com o intuito de captar algum sinal. Kopok criou uma armadilha a laser para a investigação. Esse laser avançado ilumina movimentos rápidos demais para o olho humano e o registra com uma câmera de alta velocidade. Este monstro é um laser pulsante de alta energia, usando um único comprimento de onda com algo fluorescente. Dentro do comprimento de onda, nós podemos saber que material era, se era um gás ou se era outra coisa. Se algo passar pela luz, se perturbar essa luz, a câmera vai registrar. Assim podemos captar o movimento de tudo que passar por aqui, de uma bala de rifle a talvez um fantasma. A médium Melissa Segal procura sinais de presenças sobrenaturais na Casa das Máquinas. Neste momento, sinto que tem alguém de pé no alto dessa escada. Certo. E sinto também nessa área, com as cadeiras perto do laser. Tá bom. No alto dessa escada, eu vejo um homem inclinado, observando tudo. Antes, quando eu estava aqui sozinha, senti alguém se aproximar e senti um tipo de brisa ao redor das minhas pernas e dos meus pés. Aqui? Isso, neste local. Gostaria de começar por aqui. Tudo bem. Ótimo. Kopok e Melissa começam a investigação perto do local onde a cadeira girou e a divisória caiu. Neste momento, eu estou sentindo alguém andando naquele lugar externo, sabe, perto da porta de saída. E eu estou vendo como uma sombra, mas não estou conseguindo ver detalhes precisos. É um homem. Puxa. É, mas ainda estou sentindo alguém nos vigiando de cima da escada. Escada da Casa das Máquinas, meia-noite. Eles seguem para o andar de cima e continuam a investigação. Estou me sentindo diferente aqui em cima. Estou me sentindo muito ansiosa aqui. Interessante. É. Estou tremendo, nervosa. O amplificador eletromagnético indica uma subida de energia no patamar. Meu Deus. Alguma coisa acabou de vir de lá. Você sentiu? Parece que ligaram o ar-condicionado, Melissa acha que a queda de temperatura se deve a um espírito que drena a energia do ambiente. Enquanto Kopok e Melissa sentem uma drástica queda de temperatura na escada, o resto da equipe monitora as câmeras com infravermelho.
e varre o armazém com a câmera FLIR em busca de pontos quentes. Sala de conferências, meio-dia. Chris para Dave. Sim, Chris? Eu já fiz o primeiro teste na sala de conferências aqui em cima e eu não encontrei nenhuma anomalia. Qual é a temperatura aí? 22 graus. É a média? É a média. Chris Dario percorre todo o segundo andar procurando oscilações na temperatura. Dave, eu vou voltar para baixo, tá? Eu não tô captando nada nessa primeira varredura. Tá certo. Dario entra na sala das máquinas. Eu tô captando uma fonte de calor ou alguma coisa que emite calor no teto. A câmera FLIR registrou um ponto quente acima de onde estão Kopok e Melissa. Ô, Dave, eu tava no armazém com o Andy e eu quero te mostrar uma coisa. Eu captei outra dessas anomalias no teto dessa vez. É muito semelhante à outra que captamos na casa. Essa é no teto? É no teto. Tem sistema de ar-condicionado ou de aquecimento lá? Bom, o Andy acha que não, mas eu acho que devemos dar uma olhada. Dave, aqui é o Chris. Eu tô no telhado agora e eu não tô vendo nenhuma fonte de calor aqui. Caçadores de Mistérios está no sul da Califórnia investigando locais mal assombrados como a Casa do Terror em Amityville. Esse demonologista acha que casas podem ser possuídas por espíritos. Essa médium acredita que a Casa Wolf e esse prédio estão assombrados pelos espíritos de pessoas que morreram lá. E este cientista acha que a tecnologia que criou pode provar a existência do paranormal. A equipe está na sala das máquinas da firma de Andy Kopok, investigando uma anomalia térmica no teto. Tá exatamente em cima da onde o Andy está. Chris Dario sobe até o telhado para procurar a fonte do calor. Telhado do armazém, 3 da manhã. É aqui, tem um ar-condicionado. Dave, aqui é o Chris. Eu tô no telhado agora e eu não tô vendo nenhuma fonte de calor perto do local onde nós vimos a anomalia no teto. Então eu vou descer de novo, tá? Certo, estou esperando. Dario volta para a casa das máquinas e continua monitorando a anomalia. Temos que analisar isso depois. 25 graus, está esquentando de novo. Ficou silencioso e bem mais leve aqui. Os sons pararam há algum tempo. Acho que foram embora. E agora? Bom, gente, é isso por enquanto. Vamos embora. Terminamos. A equipe conseguiu evidências capazes de provar que entidades paranormais assombram os 2 locais investigados. Entre os dados colhidos pela equipe estão 64 horas de filmagem, 5 horas de gravação de áudio e mais de 100 imagens térmicas feitas pela câmera FLIR
com infravermelho. Eles analisaram as evidências em busca de atividades paranormais. Na casa Wolf, a equipe captou um misterioso ponto quente no segundo andar. Quando eu fiz a primeira varredura da casa toda, eu não encontrei anomalias com os equipamentos que estávamos usando. E o Dave, na segunda varredura, encontrou aquela bola pulsante de energia, de calor. A equipe acha que captou um vórtice, o que para alguns é um portal para outro mundo. Então, a parede, perto das janelas, está na faixa de 15 graus. Aquela área branca estava a 26 graus. A luz na parede pulsava, enquanto ele gravava ao lado da janela, no canto, exatamente no local onde a parede encontra com o teto. Pulsando. Pulsando. E não é só isso. Na parte da casa que seria a mais ativa, o porão, a equipe registrou uma assinatura de calor em uma das colunas. Como vocês podem ver, é uma imagem do porão. A câmera está exatamente à direita da porta. E a imagem que gravamos veio desse lado, do lado esquerdo da coluna. Não dela mesmo. É de enlouquecer. Procuramos uma fonte, mas não encontramos nada. E não havia energia naquela casa. É uma coisa importante. Não havia energia na casa. Nada. Testamos quando estávamos lá. Não havia eletricidade. E nem canos de água quente. Nada. Um esqueleto no meio do campo. Isso. O grupo passa a analisar as evidências da firma de Coppock e examina a anomalia térmica no teto da sala das máquinas. Como podem ver, o telhado está a 8 graus. E agora 10 graus. Pois bem, o telhado lá fora realmente tem uma camada de alumínio que não é como um espelho, mas pode refletir uma assinatura de calor ou algo assim. Mas quando tirou essas fotos, estava fora do eixo. O que você mediu estava em cima de nós e você estava filmando daqui. Se fosse uma imagem refletida, repercutiria como um espelho. Então, se você não viu dessa maneira, eu realmente não posso aceitar que o calor foi emitido por nós ou pelo equipamento. Quando notamos a assinatura de calor, estava um tremendo gelo. Parecia que um aparelho de ar-condicionado estava soprando bem em cima de nós e, ao mesmo tempo, em cima da escada. Eles captaram a assinatura de calor sobre nós como se o nosso calor estivesse sendo sugado e usado para alguma coisa. E isso aconteceu bem acima de nós, o que é realmente de ficar arrepiado. Os aparelhos avançados da equipe pareciam indicar uma presença sobrenatural nas investigações, especialmente na casa Wolf. Nós começamos a ver flutuações eletromagnéticas no nosso amplificador. Eles analisaram as gravações de áudio feitas na casa Wolf. Oi, Mary, é você? Uhum. Oi, Mary. Lembra-se de mim? Uhum. No entanto, os resultados dos EVP, os fenômenos de vozes eletrônicas, não foram conclusivos. Por fim, a equipe analisa as imagens da câmera com laser, mas não encontra nenhuma atividade paranormal. A maioria dos dados colhidos da firma de Andy não foram conclusivos. Mas as evidências conseguidas na casa Wolf podem provar que algum tipo de entidade sobrenatural assombra o antigo hospício. Algo semelhante ao que aconteceu no caso de Amityville. Então, eu devo dizer que na escala de assombração, a casa Wolf fez mais pontos. Acho que todos captamos alguma atividade. É um lugar muito estranho. Parece ter alguns hóspedes indesejáveis. Eu estive lá diversas vezes e cada vez eu tive uma experiência. Então é um dos lugares mais assombrados que eu já investiguei. O Caçadores de Mistérios continuará investigando o caso e desenvolvendo tecnologias que finalmente consigam registrar evidências concretas de entidades sobrenaturais.
Vou continuar a coletar dados como venho fazendo e desenvolvendo equipamentos e novas tecnologias para um dia conseguirmos entender esses fenômenos.